Bem-vindos, família, a mais um vídeo do nosso canal PorcoTube, o canal do nosso porcão no YouTube. Aqui você terá todos os dias notícias atualizadas acerca do nosso Verdão dentro e fora de campo. Já se inscreve no canal e deixa o like. Podem ser consideráveis, né? No caso do Daniel Alves e do Benítez, dois jogadores importantes. O Palmeiras também tem. Se o Palmeiras ganhar, é campeão. É taco a taco. Sim, é taco a taco, mas eu tô dizendo que como o Palmeiras não se sente tão confortável jogando no Morumbi, recentemente, se você pega o retrospecto de um Palmeiras com menos vitórias, com menos possibilidades em relação ao dono da casa, o São Paulo conseguiu travar o Palmeiras onde ele também se sente bem confortável, que é jogando no Allianz Parque, e onde costumeiramente o Palmeiras tem vencido o São Paulo. Só que no passado recente, não. O São Paulo espantou aquele fantasma que, por exemplo, ele tem em Itaquera, do Allianz Parque, que é vencer o adversário na casa dele, como o São Paulo já conseguiu por duas oportunidades nesses últimos dois jogos. Teve aquela eliminação nos pênaltis, mesmo no empate em 0-0 no Paulista 2019. Então o São Paulo já começou a se sentir um pouquinho mais confortável na casa do rival. E ontem, para mim, teve um lado muito bem estratégico colocado em campo por parte do Crespo. Não foi um nó tático? Não é nó tático, porque eu acho que aí seria uma palavra muito forte, mas o Crespo soube lidar melhor com o jogo ontem do que o Abel, porque o Abel esperava que o São Paulo fosse atacar, que o São Paulo fosse marcar campo no adversário todo momento, incessantemente, segurando a bola, e em muitos momentos o São Paulo deu a bola para o Palmeiras. E a gente sabe que o Palmeiras, com a bola nos pés, ele se sente menos confortável do que com o espaço para contra-atacar. Então, nisso, o Crespo foi muito bem. Travou com o Luan, principalmente com o Lisieiro, meio campo. O Palmeiras não consegue, a gente sabe que ele tem muita dificuldade para rodar essa bola, para criar, quando o adversário faz muito bem essa leitura. O Léo, pela esquerda, fez um ótimo suporte ao Reinaldo. O Palmeiras não conseguiu jogar por ali, que é sempre um setor muito importante. Então, na base da marcação, quem conseguiu travar melhor o jogo do rival foi o São Paulo. Então, nessa primeira batalha, para mim, a vantagem foi de quem jogou fora de casa. Professor, para responder a pergunta que está aí no nosso GC, eu sei, gols, ok. O que faltou no jogo de ontem? Gols, com certeza. Mas o que mais, hein, professor? Também qualidade, né, William? Boa tarde para você, para os companheiros, para o fã do esporte. Deixa eu até caprichar na dicção da frase que eu vou falar agora para não dar duplo sentido. Vamos lá. Bem que o Zinho avisou. Ontem, né? Bem que o Zinho avisou. Ontem nós estávamos otimistas aqui, né? Estávamos otimistas, eu, Pascoal, talvez numas de Eduardo Galeano, o grande escritor uruguaio que adorava futebol e nos seus livros coloca: sou um mendigo à procura, pedindo um pouco de bom futebol. Eu acho que é um pouco a nossa condição, né? No Brasil de hoje, no Campeonato Paulista especificamente, você tem dois times que são os candidatos a brigar por título no Campeonato Brasileiro. Então, talvez empolgados demais, nós esperássemos algo que nos decepcionou, né? Então faltou também qualidade de jogo, faltou bom futebol. O São Paulo muito preocupado em não dar milho para o bode, porque sabia que o Palmeiras gostava das escapadas, o Palmeiras gosta das escapadas, então o São Paulo... E olha que loucura, né? O São Paulo tão preocupado e acabou correndo o risco numa jogada infantil do Benítez, que a gente viu aí. Ele perde a bola naquele lance do Luiz Adriano. O Luiz Adriano, na minha opinião, conclui mal, não foi uma boa conclusão. O Volpi, foi importante a defesa do Volpi, mas ele também concluiu muito mal. Foi só o que a gente teve no primeiro tempo. No segundo chute do Sara, eu acho que os dois chutes mais agudos, o Pascoal levantou mais dois aí, tudo bem, vamos ficar com 4. O André Kefuri fez uma boa avaliação no linha de passe, quando ele fez uma comparação com o primeiro jogo da final do ano passado, aquele Corinthians e Palmeiras, né? Ali faltou qualidade porque não tinha mesmo, da parte do Corinthians e também do Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, né? Realmente não era um time criativo. Então é aquela brincadeira que um amigo meu fala assim, de onde menos se espera, dali é que não sai coisa nenhuma. Foi o caso da final do ano passado. A desse ano não. A desse ano a gente tem garrafa velha para vender aí. Eu espero, mais uma vez muito otimista, estou creditando esse futebol abaixo das expectativas de ontem ao fato de ser o primeiro de 2 jogos finais. Acho que esses times vão mostrar mais na segunda partida, tenho certeza disso. Principalmente o São Paulo,
Eu acho que o São Paulo tem uma necessidade de propor jogo agora, por todas as circunstâncias, né? É Morumbi, é o jejum de títulos, é o jeito que o São Paulo joga. Então fica essa expectativa aí para o segundo jogo. Espero que o segundo jogo compense tudo aquilo que essa primeira partida infelizmente não nos deu. Não só em termos de gols, mas de qualidade de jogo. Eu acho que o que faltou mesmo foi qualidade de jogo. Ô Sormani, me ajuda aí, por favor. Eu vou colocar inclusive uma tela. Faz tempo que a gente não coloca o Tostão aqui no programa. Faz tempo, hein? Faz tempo. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo é um habituê aqui do programa. Sempre foi. O que aí, disse ó. Tostão. O que disse Tostão? As grandes finais de uma competição são jogos que costumam não ter nada a ver com a normalidade e ou com a realidade. Geralmente são partidas ruins, truncadas, sem brilho. Não são partidas para ser analisadas nos detalhes táticos nem julgadas se são ruins ou boas. Existem para ser celebradas, poetizadas para sempre. Coluna aí do Tostão. Ele falou isso no final da Libertadores. Naquele jogo que a gente sabe não foi legal. Quando eu falo que a final da Libertadores não foi legal, eu estou dizendo que o jogo não foi bom. Isso é claro, público e notório. Não estou dizendo que não teve mérito do vencedor. Lógico que teve. O Palmeiras mereceu. Fez uma baita Libertadores e mereceu. Estou falando do jogo não foi legal, pô. E aí? Você concorda com o Tostão? Até trazendo para o jogo de ontem também, porque a expectativa era outra, Sormani. Palmeiras e São Paulo estavam entregando os melhores desempenhos aí. A gente falou, pensava lá atrás, tem que ter o final do Paulista. Qual é o melhor cenário? Palmeiras e São Paulo. E não entregaram. Tudo bem, Sormani? Tudo bem, William. Boa tarde para você, para os companheiros, para o fã do esporte. Eu concordo até a página 9, né? Eu acho que você não pode jogar tudo na mesma vala, entendeu? Há finais e há finais, há regulamentos e regulamentos. Então, por exemplo, se o Palmeiras tivesse que vencer o São Paulo, porque o São Paulo, ao ter a melhor campanha, jogaria por empates na decisão, o Palmeiras ia sair para o jogo. O Palmeiras ia sair para o jogo, porque não restaria outra alternativa. Não restaria outra alternativa para ele. Agora, como essa decisão pode ir para os pênaltis, para que ele vai se abrir? Para que ele vai se expor ao adversário? E o São Paulo pensa a mesma coisa. Ontem eu estava vendo o jogo pela Globo, né? E estava lá vendo a narração do Kleber, do comentários do Caio, do Casagrande, meus três amigos, principalmente o Kleber. Um grande abraço. O Kleber sempre assiste o nosso programa, viu, William? Pode mandar um abração para ele, que ele sempre assiste. Opa, abração pro Kleber, pô. Abração para ele. Ele sempre assiste o nosso programa. Eles disseram ontem na transmissão que o primeiro jogo ia ser assim mesmo, amarrado, porque era o primeiro tempo de uma decisão. E que no segundo tempo, ou seja, o jogo do Morumbi, vai ser diferente. Eu discordo. Aí eu concordo com o Tostão. Gente, para que alguém vai se expor? Dar um contra-ataque para o adversário. Especialmente o São Paulo. Vai se expor? Olha o Palmeiras. O Palmeiras, uma das forças do Palmeiras, é exatamente esse contra-ataque. Vai ser um jogo amarrado de novo. Porque eles sabem que se acabar 0-0, eles vão para o pênalti. Eles vão para o pênalti. Entendeu? Agora, volto a dizer, se tivesse a possibilidade de o São Paulo jogar pelo empate, o Palmeiras ia ter que se abrir. Ia ter que se abrir. Entendeu? E outra coisa também que conspira contra esses times é a qualidade dos dois times. E para consumo doméstico, ela é muito boa. Mas se você for olhar em termos de futebol, né, o futebol jogado mesmo, comparando, por exemplo, com a Europa, é fraco. A Europa, por exemplo, você pega uma final de Champions, pode ir para decisão para pênalti, mas ninguém fica especulando. Os caras jogam bola. Os caras jogam bola. Por quê? Porque a mentalidade dos treinadores na Europa é completamente diferente da mentalidade dos treinadores aqui. Embora o Abel seja europeu. Ele seja português. E o Crespo tem uma formação de futebol europeia, porque ele passou praticamente toda a vida dele como jogador na Europa. Jogou muito pouco tempo no River Plate. Depois se mandou para a Europa e lá ficou. Mentor, né? E teve o Bielsa de mentor, exatamente. Mas eu acho que o meio ambiente interfere muito nisso. Interfere muito nisso. E eles acabam sucumbindo ao status quo. E manda exatamente você especular nesse tipo de jogo. O jogo de ontem foi pavoroso. 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 Eu não vi, eu assisti o jogo olhando o relógio. Olhava o relógio,
porque eu não via a hora de acabar o jogo. Não passava, né? Para eu assistir um filme, e depois do filme eu ia ler meu livro. Eu só assisti aquele jogo de ontem por dever de ofício. Esse jogo não acrescentou absolutamente nada à minha vida. Não apenas a minha vida do ponto de vista espiritual, mas a minha vida do ponto de vista profissional. Foi um horror. Um horror. Um horror. Eu espero que domingo não seja assim. Eu espero que Palmeiras e São Paulo não estraguem o meu domingo. Ou, se for ruim, vai para os pênaltis. Aí vai ficar na memória da gente as cobranças de pênalti. Legal. Aí traz aí um tem pouco de emoção, emoção, né? Aí vai ter emoção. Mas a gente que gosta do jogo bem jogado vai se frustrar. O jogo foi horrível. Horrível. Horroroso. Indigno do elenco e dos técnicos que esses dois times têm. Abel Ferreira e Hernan Crespo, mais os elencos de São Paulo e Palmeiras, devem uma resposta ao torcedor e ao fã do futebol no próximo domingo. Eles não podem repetir domingo no Morumbi o que fizeram ontem no Allianz Parque. Não podem fazer. Não podem fazer. Eles têm o dever de dar uma resposta. Eles têm o dever de dar uma resposta. Sim. Agora, o professor William. ia pegar... pode falar, Pascoal. Porque assim, eu não consigo imaginar, Pascoal, domingo... Diga. Embora o ano passado, Pascoal, a gente falou a mesma coisa no primeiro jogo da final. Foi tão ruim aquele primeiro jogo da final. A gente falou, não é possível que o próximo jogo, foi domingo, né? O outro jogo foi um sábado, alguma coisa assim. Não é possível que seja tão ruim. E foi ruim igual. Então, assim, Foi mesmo. é verdade, foi ruim igual. Mas assim, eu não tô com. Mas ali o Corinthians tinha uma série de limitações, estava indo aos trancos e barrancos, tudo bem. Mas eu não consigo imaginar que São Paulo e Palmeiras vão fazer a mesma coisa domingo. Eu não consigo imaginar que pênaltis passe pela cabeça dos dois. Se for pros pênaltis, tá legal. Eu não consigo imaginar, o Pascoal, isso. Não é possível. Não, eu também não consigo imaginar que pênalti seja uma situação os clubes imaginem isso. Não, vamos levar a decisão para os pênaltis. Isso não pode passar pela cabeça de nenhum treinador. É muito pelo contrário. Tem que pensar o jogo, tem que melhorar o jogo. Ontem, por exemplo, eu gostei do Felipe Melo ontem. Achei que o Felipe Melo teve um bom comportamento na frente da zaga do Palmeiras. Claro que o aspecto destrutivo é mais fácil do que o construtivo do jogo. Acho que as ausências do São Paulo. O São Paulo perdeu 2 jogadores importantes. E esses jogadores acabaram determinando uma situação diferente para o São Paulo. Né? O Daniel Alves faz muita falta para o time do São Paulo. Né? Saiu lá com o joelho inchado, é uma grande preocupação. Então, o Benítez é o jogador da articulação. O São Paulo perdeu essa articulação com a ausência do Benítez. Eu acho que esses jogadores... cedo, né, Pascoal? Os dois, né? Os dois. Daniel joga 1/3 do jogo. O Benítez joga meio jogo. Né? Meio jogo. Então, daquele jeito, né? Isso foi determinante até, porque o treinador pensa nos chamados ciclos da partida, né? E nesses ciclos da partida ele perdeu 2 jogadores importantes para poder na montagem do seu time. Agora, aí eu fiquei durante o jogo, eu falei assim, vou tentar imaginar o que o Sormani diria. Porque eu falei assim, eu fiquei imaginando, eu falei, já pensou o Dudu entrando nesse time do Palmeiras? Você já pensou a diferença? Você já pensou o São Paulo com o Luciano como centroavante? Como que seria diferente? Então, esses jogadores que não estão, e o Dudu só vai estar em agosto, né? E o Luciano ainda está na fase final de recuperação, jogadores que podem sair do banco e melhorar, ou podem sair jogando e dar um toque diferente para a partida, melhorar o jogo. É isso que eu estou clamando, é a melhora do jogo. Porque para ficar nesse negócio, um marcar e o outro inviabilizar a saída de bola em velocidade. O Miranda, rapaz, parecia um garoto. O Miranda parecia um garoto o tempo todo. E vou dizer, o Rony dá trabalho, hein? O Rony dá trabalho da velocidade. E o Miranda ali se comportando de maneira perfeita. Acho que o Miranda fez um bom jogo pelo lado do São Paulo, pelo comportamento dele. O Léo Pelé jogou para mim uma partida... O melhor jogo que eu vi do Léo Pelé do São Paulo. Pode ser que tenha tido outro, mas eu não tenha visto. Mas esse foi o melhor jogo que eu vi. Perfeito na cobertura, saída de bola, chegando à frente, saindo, incomodando o time adversário. Eu acho que foi um bom jogo do Léo. E no Palmeiras, eu acho que o Felipe Melo foi o melhor que eu vi em campo. Achei que o treinador do Palmeiras demorou para mudar. Quando ele viu que o Veiga estava engarrafado,
Quando ele viu que a bola não saía, que o Patrick de Paulo estava com um problema na saída de bola, ele já deveria ter tomado a iniciativa. Mas ele esperou muito tempo para mudar.